Olá, bom dia. Hoje é o dia 10 de abril e continuamos a nossa quarentena aqui na França. Então, vamos continuar a nossa meditação sobre o tema da graça de Deus. E o nosso texto de hoje se encontra em Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, inclusive, é feriado aí feriado no Brasil e em outros lugares do mundo cristão, chamado cristão. Nós comemoramos, então, a morte de Jesus Cristo, ocorrida em Jerusalém há muitos séculos atrás, há mais de 2000 anos. Esse dia é muito importante para o cristianismo, porque acreditamos que o Cristo, tendo sido crucificado em Jerusalém, ele levou sobre si os pecados da humanidade. Pecado não é uma palavra muito popular, né, nos nossos dias. Aqui na França, onde eu moro, no meu país, não gostamos muito de falar de pecado. Em certos meios, a gente até tenta não muito falar, porque as pessoas não gostam, se sentem ofendidas. João Batista, no dia em que Jesus foi batizado, ao ver Jesus chegar às margens do Jordão para ser batizado, ele diz: aqui está, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais uma vez a palavra pecado aparece no texto bíblico. O texto que lemos hoje, de Romanos capítulo 5, é precedido por um versículo, o último versículo do capítulo 4, que diz que o Cristo, então, morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para que fôssemos justificados. E depois o outro texto diz: então, tendo sido justificado pela fé, nós temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o alvo mesmo desse dia horroroso e terrível e sombrio e funesto e tudo que a gente puder encontrar no vocabulário negativo, esta sexta-feira, que nem sempre é 13, hoje é 10, né? Mas poderia ser 13, nessa sexta-feira Cristo vai levar em seu corpo, na sua alma, o pecado da humanidade. A palavra pecado no texto grego pode ser transgressão, mas também não alcançar o alvo. Se o alvo é a vida, o pecado é a morte. Se o alvo é o amor, o pecado é o ódio. E quando você liga a sua TV, você liga o rádio, ou você lê o jornal, ou você olha na sua rua, ou você olha na sua própria casa, você vai ver o pecado em todo lugar. Nunca vivemos sem guerras. Nunca vivemos sem odiar o outro. Nunca vivemos sem abrir a nossa boca e dizer coisas terríveis, e jogar veneno através das nossas línguas. E o que é terrível com o pecado é que o pecado não existe pecadinho, pecado, em francês a gente fala pecado mignon, fofinho. O pecado é uma grande abominação. Só produz desespero e morte. Só produz desgraça. E toda vez que essa coisa que temos no nosso coração, que não é boa, que sai pela nossa boca, polui a muitas pessoas e a nós mesmos. Tudo que semeamos, colhemos. Toda palavra ruim que sai da minha boca vai cair sobre mim mesmo e vai me amaldiçoar. O pecado é um monstro terrível e voraz. Naquele dia, naquela sexta-feira, Cristo pegou o meu, o seu, o nosso pecado e levou até a cruz o pecado da humanidade e o crucificou com ele. Tudo foi crucificado com Cristo, e principalmente o seu erro e o seu pecado, o seu medo, o seu desespero. Naquele dia, Jesus foi crucificado com duas pessoas. Un brigand, a gente fala em francês. Un malfeiteur, um bandido, uma pessoa ruim para a sociedade. Uma pessoa que fazia o mal, malfeitor. Um deles diz, olhando para Jesus, diz: se você é o Filho de Deus, desce daí, salva você e salva nós mesmos. E blasfemava do nome de Cristo, como muitos outros que estavam aos pés da cruz. Mas o outro, olhando para Jesus, disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, olhando para esse homem, disse: mas
O Senhor não vai ter tempo de ir à missa, de ir ao culto, à reunião de oração, à reunião das senhoras, dos jovens, dos senhores, dos varões, como se diz no Brasil. Não vai ter tempo de ler a Bíblia, de ir à escola dominical. A graça responde de uma outra forma. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A graça perdoa hoje mesmo, agora mesmo. Não tem amanhã, se, não, agora.